Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade no nosso projeto da leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar no livro de Samuel. Nós estamos lendo aqui 1 Samuel e nós vamos ler hoje do capítulo 22 até o capítulo 25, ok? A gente está vendo aqui um pouquinho da história de Davi. A gente viu ali que Davi matou Golias e Saul começou a sentir inveja de Davi. O rei da região ali, Saul, na época, começou a sentir inveja porque viu que Davi conseguiu um feito muito maior que Saul tinha conseguido. E devido à inveja aí, Saul queria matar Davi. Então Davi começou a viver como um fugitivo. Então é basicamente essa história que nós estamos lendo aqui na passagem, só para você se localizar aí, tá bom? Nós vamos ler hoje, como eu expliquei, do 22 até o 25 de 1 Samuel. Vamos dar início aqui para a gente poder dar continuidade. 1 Samuel, capítulo 22. Davi saiu daí e se escondeu na caverna de Odolã. Quando seus parentes e toda a sua família ficaram sabendo, foram encontrar-se com ele. Todos os que estavam em dificuldades, todos os endividados e todos os descontentes se reuniram ao seu redor. E Davi se tornou chefe deles. Formou-se assim um grupo de 400 homens. Davi partiu daí e foi para Masfa de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: Permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui com vocês até que eu saiba o que Deus quer de mim. Davi os deixou com o rei de Moabe e eles ficaram com o rei durante todo o tempo em que Davi estava escondido. O profeta Gade, porém, disse a Davi: Não continue no esconderijo, vá para o território de Judá. Então Davi foi e se escondeu na floresta de Arete. Então aqui a gente viu que o profeta Gade, um enviado de Deus ali, pediu para que Davi pudesse sair ali, não ficar parado, mas que ele pudesse de fato agir e ir para o território de Judá. Saul ficou sabendo que Davi fora visto com homens que estavam com ele. Saul estava em Gabaá, debaixo do tamarindeiro, no alto da colina, com a lança na mão e rodeado por todos os seus ministros. Então Saul disse aos que o acompanhavam: Ouçam, benjaminitas, será que o filho de Jessé vai dar a vocês terras e vinhas? Será que vai nomeá-los chefes e oficiais do seu exército, para que vocês estejam conspirando contra mim? Ninguém me avisou quando meu filho fez um pacto com o filho de Jessé. Ninguém se interessou por mim, nem me contou que meu filho jogou contra mim o meu próprio servo, como está acontecendo hoje. A gente vê aqui que Saul está tentando fazer ali a cabeça dos seus ministros, tentando ali fazer um jogo de cintura para que eles caiam na lábia de Saul aí. Mas Saul está pensando somente no seu bem pessoal, somente pensando aí no poder que ele tem ali sobre aquelas pessoas. Doeg, o edemonita, que estava entre os ministros de Saul, falou: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, na casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. E Aquimeleque consultou Javé para Davi, e também lhe deu as provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então Saul mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, junto com toda a família dele, os sacerdotes de Nobe. Todos se apresentaram ao rei, que lhes disse: Escute, filho de Aquitobe. Ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. Saul lhe perguntou: Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Você lhe deu comida e uma espada, e consultou a Deus em favor dele, para que se transformasse em inimigo meu, como está acontecendo hoje. Aquimeleque respondeu ao rei: Quem é como Davi entre todos os ministros do rei? Ele é fiel, é genro do rei, chefe de sua guarda e honrado em seu palácio. Então a gente viu aqui que a briga a briga que Saul tinha com Davi era simplesmente por inveja, porque Davi basicamente não fez nada de errado, né? Por acaso foi a primeira vez que consultei a Deus para Davi? Longe de mim, que o rei não jogue tal acusação sobre o seu servo e toda a sua família. Seu servo não sabia nada sobre isso, nem muito, nem pouco. O rei replicou: Aquimeleque,
você vai morrer com toda a sua família. Em seguida, o rei ordenou aos da sua guarda: aproximem-se e matem os sacerdotes de Javé, porque estão do lado de Davi. Eles sabiam que Davi estava fugindo e não o denunciaram. Mas os guardas do rei não quiseram levantar a mão para matar os sacerdotes de Javé. Então o rei ordenou a Doeg: vá você e mate os sacerdotes. Doeg, o Edomita, foi e matou os sacerdotes. Nesse dia, morreram 85 homens que levavam o efode. Em Nob, as cidades dos sacerdotes, Saul passou a fio de espada homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Escapou apenas um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Ele se chamava Abiatar, que saiu fugindo à procura de Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha assassinado os sacerdotes de Javé, e Davi lhe disse: naquele dia eu percebi que Doeg, o Edomita, estava presente e avisaria Saul: o responsável pela morte dos seus familiares sou eu. Fique comigo e não tenha medo. Quem quiser matar-me também deverá matar você. Comigo você estará a salvo. Eu peguei uma notinha aqui que explica um pouquinho sobre essa passagem que a gente leu, que fala o seguinte: com medo de perder o poder, Saul começa a agir arbitrariamente. Vê todos como conspiradores e inimigos, incita a traição, não aceita a defesa do acusado, massacra toda uma população pela suposta culpa de uma pessoa. Então, ali por medo, de perder o poder, a gente percebe que Saul começou a agir de forma contrária daquilo que Deus esperava dele, aquilo que Deus espera de todos nós. Começou a difamar o nome das outras pessoas. A visão dele estava tão focada ali no poder, na concentração ali de todas as suas riquezas, vamos assim dizer, que ele começou a fazer coisas erradas, começou a agir de má fé. Então a gente percebe aí o quão importante é a gente estar conectado com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, a gente vai seguir um caminho justo. Mas todas as vezes que a gente vira as costas para o Senhor, vira as costas para Deus, infelizmente as nossas atitudes começam a ser injustas. Incitamos as pessoas à traição, queremos o poder a todo e qualquer custo, passando em cima de princípios, passando em cima de valores, até mesmo a gente vê aqui que Saul queria até mesmo matar Davi para poder, de fato, ali mostrar para ele que ele era mais forte. Então, é bem importante que a gente tenha esse discernimento de querer seguir o caminho do Senhor para seguir, de fato, o caminho dos justos. Vamos para o capítulo 23. Mandaram avisar Davi que os filisteus estavam atacando Seila e saqueando as eiras. Davi consultou a Javé. Posso ir atacar os filisteus? Javé respondeu: pode ir, você os derrotará e liberará Seila. Os homens de Davi, porém, lhe disseram: estamos em Judá e já estamos com medo. Quanto mais se formos a Seila para lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou outra vez a Javé. E Javé respondeu: pode descer até Seila, eu vou entregar os filisteus em seu poder. Então Davi foi com seus homens para Seila, atacou os filisteus, tomou o gado deles e os derrotou completamente. Desse modo conseguiu libertar os habitantes de Seila. Quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para junto de Davi, também desceu a Seila, levando consigo o efode. Informaram a Saul que Davi tinha entrado em Seila, e Saul comentou: Deus o está entregando em meu poder. Ele caiu numa armadilha, pois entrou numa cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a guerra, para descer até Seila e matar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava tramando sua ruína, pediu ao sacerdote Abiatar: traga o efode. E Davi consultou: Javé, Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que está se preparando para vir a Seila e destruir a cidade por minha causa.
Saul vai mesmo descer com o teu servo, como o teu servo ouviu falar? Javé, Deus de Israel, responda-me. Eu acho bem interessante aqui, que era justamente aquilo que eu acabei de comentar, que todas as vezes que a gente se afasta de Deus, todas as vezes que a gente decide tomar as nossas próprias rédeas da vida, muitas das vezes a gente vai cair em muitos caminhos injustos, muitos caminhos maus, cheios de pecados, cheios de coisas ruins, e a gente tende a se arrepender quando a gente cai na real novamente. Mas eu acho bem interessante aqui que Davi, todas as tuas decisões, tudo aquilo que ele queria ou que ele achava que poderia acontecer, ele nunca tomava as decisões por conta própria. A gente viu aqui, eu reparei que foi no mínimo 3 vezes que Davi pediu para que Deus aconselhasse a qual caminho seguir. No início aqui do capítulo 23, Davi consultou a Javé, no versículo 2. Posso ir atacar os filisteus? Então a gente vê aqui que Davi está consultando a Deus. Já de novo, quando os seus sacerdotes, os homens que estavam ali junto com Davi, eles estavam com medo, Davi de novo perguntou para Deus, quer ver? Ó? Davi consultou a Javé outra vez, e Javé respondeu, pode descer até Seila, eu vou entregar os filisteus em seu poder. E novamente, a gente viu aqui no versículo 10, que Davi consulta Deus de novo. E Davi consultou Javé, Deus de Israel. Então a gente percebe aqui que a nossa vida não é coordenada por nós mesmos, nós não temos a salvação na nossa mão, nós não temos ali a solução de todos os problemas na nossa mão. Por quê? A nossa vida não fomos nós mesmos que nos criamos, não foram os nossos pais que nos criaram. Eles são instrumentos do Senhor, eles foram enviados de Deus para que você existisse. Então, nós não podemos esquecer que além dos nossos pais biológicos aqui na Terra, a gente não pode se esquecer que nós temos um Pai, que é o Pai de todos os pais, que é o nosso Deus, Criador do Universo. Então, todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente acha que vai acontecer, daquilo que a gente pensa que a gente quer para a nossa vida, nós não podemos tomar essas decisões por conta própria. Nós temos que, primeiramente, buscar o Senhor. O que o Senhor quer para mim? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para os meus estudos? O que Deus quer para o meu trabalho? O que Deus quer para a minha família? Então, eu sou 100% de acordo aí com as atitudes de Davi, que nos ensina que tudo aquilo que a gente pretende fazer na nossa vida, primeiro nós temos que buscar nos conectar com Deus para saber o que Deus quer, qual que é o propósito que Deus quer, para a gente poder seguir o mesmo caminho do Senhor. Então, cara, a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar. E olha que nós só estamos no início aqui. Vamos lá. Versículo 11, tá? Saul vai mesmo descer com o teu servo, como teu servo ouviu falar? Javé, Deus de Israel, respondeu: responde-me. Javé respondeu: ele vai descer. Davi perguntou: será que os notáveis de Seila vão me entregar junto com os meus homens ao poder de Saul? Javé respondeu: sim, eles vão entregar. Olha para você ver, Deus está respondendo para Davi. Davi pergunta para Deus e Deus responde para ele. Então a gente percebe aqui que quando nós buscamos Deus verdadeiramente com o nosso coração, Deus vai nos responder verdadeiramente aquilo que nós devemos fazer. Então Davi e seus homens, cerca de 600, saíram de Seila e ficaram andando sem rumo. Saul ficou sabendo que Davi tinha escapado de Seila, então abandonou o plano. Davi foi morar no deserto em lugares escondidos, na região montanhosa do deserto de Zif. E Saul andava continuamente à procura, mas Deus não deixava que Davi caísse nas mãos deles. Então a gente percebe aqui que andar com Deus nos livra até mesmo dos nossos inimigos. Saul estava procurando Davi ali para matar ele a qualquer custo, mas quem o protegia era muito maior. Deus não deixava que Davi caísse nas mãos deles. Então a gente percebe aí que o Espírito Santo estava andando junto com Davi. Que o Espírito Santo de Deus possa te andar junto com você também para livrar você dos seus inimigos. Davi ficou com medo quando estava no deserto de Zif, em Oreza, porque Saul tinha saído à sua procura para o matar. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi em Oreza e o encorajou em nome de Deus. Olha para você ver, até um outro enviado de Deus aqui para poder encorajar Davi. Jonatas lhe disse: não tenha medo, porque a mão de meu pai Saul não o alcançará. Você reinará sobre Israel, e eu serei o segundo. Até meu pai sabe disso.
E os dois fizeram um pacto diante de Javé. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gabaá para contar a Saul: Davi está escondido entre nós, entre os refúgios de Horesa, na colina de Aquila, ao sul da estepe. Agora, majestade, quando o Senhor quiser descer, desça. Cabe a nós entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: Javé lhes pague por se interessarem por mim. Podem ir, investiguem melhor, procurem saber e ver o lugar por onde ele anda. Alguém chegou a vê-lo por aí? Porque me disseram que ele é muito esperto. Procurem ver e saber sobre todos os refúgios onde ele se esconde. Depois, voltem para mim quando estiverem bem seguros. Então, eu irei com vocês. Se ele estiver no país, vou revirar todos os clãs de Judá até encontrá-lo. Eles então partiram para Zif na frente de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul da estepe. Saul e seus homens foram à procura de Davi. Ao ser informado, Davi desceu para Sela e ficou morando no deserto de Maom. Saul soube e foi atrás de Davi no deserto de Maom. Saul ia por um lado da montanha, enquanto Davi e seus homens iam pelo outro lado. Davi apertava o passo para escapar de Saul, e Saul com seus homens já estavam rodeando Davi e seus homens para cercá-los. Quando chegou um mensageiro para Saul, levando esta notícia: venha depressa, porque os filisteus fizeram uma incursão contra o país. Então Saul parou de perseguir Davi e voltou para enfrentar os filisteus. É por isso que deram a esse lugar o nome de Rocha da Divisão. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 24. E cara, eu ainda não terminei de ler o livro de Samuel, falta bastante capítulos ainda. Na verdade não falta muitos, mas ainda não terminei o livro de Samuel, mas para mim esse capítulo 24 aqui é um dos que eu mais gostei. A gente vai ver ali Davi sendo guiado por Deus e tentando, vamos assim dizer, tentando mostrar a realidade para Saul, para que ele possa se arrepender. Então, cara, esse capítulo 24 aqui para mim é um dos melhores. Eu vou ler ele completo e depois eu vou falar basicamente ali aquilo que eu entendi. Mas vale muito a pena você dar uma lida também. Presta atenção. Davi saiu daí e foi abrigar-se nos esconderijos de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi avisado: Davi está no deserto de Engade. Saul pegou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, junto às rochas das cabras. Chegou junto a uns currais de ovelhas que estavam perto do caminho. Aí havia uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Eles estavam na mesma caverna, só não sabiam. E os companheiros de Davi lhe disseram: hoje é o dia em que Javé diz a você: eu lhe entrego o seu inimigo. Faça com ele o que você quiser. Davi levantou-se e cortou um pedaço da barra do manto de Saul, sem que este percebesse. Depois de fazer isso, Davi sentiu o coração bater forte por ter cortado um pedaço da barra do manto de Saul. Depois disse a seus homens: Javé me livrou de fazer isso ao meu senhor, de levantar a mão contra ele, porque é o ungido de Javé. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e impediu de que atacassem Saul. Então Saul deixou a gruta e continuou o seu caminho. Foi quando Davi se levantou, saiu da gruta e gritou: Senhor, meu rei. Saul virou-se, e Davi se inclinou até o chão e se prostrou. Depois disse a Saul: por que você dá ouvidos a esses que andam dizendo que Davi lhe quer fazer mal? Veja com seus próprios olhos. Hoje mesmo Javé me entregou você dentro da caverna. Disseram-me para matá-lo, mas eu o respeitei e falei que não estenderia a mão contra o meu senhor, porque você é o ungido de Javé. Meu pai, olhe aqui em minha mão um pedaço do seu manto. Se eu lhe cortei a barra do manto e não o matei, reconheça que não sou maldoso nem traidor. Embora você me persiga para me matar,
eu não pequei contra você. Que Javé seja o nosso juiz. Ele poderá me vingar de você, mas contra você minha mão jamais se levantará. Como diz o antigo provérbio, dos maus vem a maldade, e a minha mão não se levantará contra você. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. Que Javé seja juiz entre nós e dê a sentença. Que ele veja e defenda a minha causa, livrando-me das mãos de você. Quando Davi terminou de falar, Saul exclamou: É você mesmo que está falando, meu filho Davi? E começou a gritar e chorar. Depois disse a Davi: Você é inocente, e eu não. Você me fez o bem e eu lhe fiz o mal. Hoje, você me fez o maior favor, pois Javé me entregou a você. E você não me matou. Se alguém encontra um inimigo, será que vai deixá-lo ir em paz? Que Javé lhe pague o bem que você me fez hoje. Agora eu sei que você será o rei e que o reino de Israel se firmará em sua mão. Pois bem, jure-me por Javé que não exterminará minha descendência e não fará desaparecer o meu nome e o nome da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul. Depois Saul voltou para casa e Davi com seus homens subiram para o esconderijo. Cara, não sei se você captou aí a mensagem que o capítulo 24 traz pra gente. Mas, meu amigo, se você não entendeu, ó, vou falar basicamente aquilo que nos conta aqui a passagem do capítulo 24. Primeiro, deixa eu só destacar uma parte aqui que me chamou bastante atenção. Já já eu falo sobre ela. Primeiro, a gente tem que recordar aí aquilo que eu falei, acho que já nesse vídeo, inclusive. A gente vai lendo aqui, eu vou até me entretendo um pouco com a história. Mas Saul queria matar Davi por inveja, resumindo. E Davi tem a chance de acabar com tudo isso matando a Saul, pois Davi e seus homens estavam escondidos no fundo de uma caverna, e Saul chega com seus homens também e se esconde um pouco mais perto da porta, vamos assim dizer, perto da entrada da caverna. E Saul tem a oportunidade de matar Davi, tanto que um dos seus homens chega para Davi e fala o seguinte, ó, Deus está te entregando agora o seu inimigo nas suas mãos para que você possa acabar com tudo isso. E Davi se levanta, vai até Saul sem que ele percebesse, como se fosse, vamos dizer, que nas costas de Saul, né? E ele arranca um pedaço do manto de Saul. Quando ele arranca esse pedaço do manto de Saul, o coração dele bate forte e ele pensa assim, cara, eu não vou matar meu inimigo. Eu não vou fazer isso porque eu vou cair em um pecado mortal. O bicho fica até um pouco emocionado, mas é onde Deus ali... Você vê que Deus está presente nesse momento junto com Davi, junto com Saul, mesmo ali diante de tantos erros, né? A gente viu que Deus tocou no coração de Saul e fala assim, filho, não cometa tal ato. Davi é seu inimigo, mas ele não merece. Ele não merece. Ele não merece e você também não merece cair nesse pecado. E Davi decide, digamos que, voltar para trás, onde ele estava com seus homens, até que Saul sai da caverna e mostra para ele, né? Fala assim, ó. Aí Davi vai de encontro a Saul e grita. E os dois ali numa conversa, Davi mostra para ele que ele não matou Saul porque Deus tocou no coração dele. Deus foi de encontro com Davi no momento que ele poderia cometer um dos erros mais graves aí da sua vida, mas Deus vai de encontro com Davi e não permite que ele cometa tal erro. E os dois começam ali a chorar. Então a gente vê que Davi é um homem destinado Davi é um homem destinado por Deus para que até mesmo mostre a realidade para Saul. Tipo assim, como se fosse Saul, pelo amor de Deus, cara, abre seus olhos para a vida, não estou querendo fazer nenhum mal para você, se arrependa, se arrependa. E é bem interessante que Saul, por alguns instantes, ele cai na real e até pergunta para Davi, se alguém encontra um inimigo, será que vai deixá-lo ir em paz? Então, essa indagação de Saul aí tem muitas coisas a nos ensinar. Será que quando nós encontramos nossos inimigos, nós queremos pagar com a mesma moeda? Será que nós queremos, como é que eu posso dizer, querer devolver o mal com o mesmo mal? Mas não.
Davi nos ensina aqui que nós devemos ser assim como Jesus. Todos aqueles que queriam matar Jesus, daqueles que queriam insultar Jesus, Jesus não pagava o mal com o mal. Pelo contrário, Jesus pagava com amor. Então, Jesus pagava com paz e até mesmo ensinando para eles o caminho certo. Então, cara, essa passagem aqui tem muitas coisas a nos ensinar. Que nós devemos tratar o outro com amor, mesmo ele sendo o nosso inimigo. A palavra de Deus é simplesmente fenomenal, cara. Fantástico. Estou apaixonado. Vamos aqui agora para o capítulo 25 para a gente poder finalizar, que eu gostei bastante desse capítulo 24. Poderia ficar aqui horas e horas falando sobre ele, mas vamos lá. Capítulo 25. Samuel morreu. Todo Israel se reuniu e fez um luto por ele e o sepultou junto aos seus em Ramá. Davi continuou suas andanças e desceu para o deserto de Farã. Só tomar uma aguinha aqui. Em Maom havia um homem que tinha propriedades em Carmel. Era um homem muito importante e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Nessa ocasião, ele estava em Carmel, tosqueando suas ovelhas. Ele se chamava Nabal e sua mulher, Abigail, era mulher sensata e muito bonita. Mas o marido era intratável e prepotente. Era um calebita. Então a gente conhece aqui a história de Nabal e Abigail, onde Nabal era um homem muito prepotente, intratável, né? Vamos dizer, ignorante, e já sua mulher era totalmente ao contrário. Abigail já era uma mulher mais tranquila, já conseguia pensar antes de agir. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história que também é bem legal. No deserto, Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Mandou então 10 moços, dizendo-lhes: subam até Carmel. Apresentem-se a Nabal e o saúdem em meu nome, deste modo. Subam até Carmel, saudações, a paz esteja com você, com a sua família e com tudo o que você possui. Eu soube que você está fazendo a tosquia do seu rebanho. Pois bem, pastores seus estiveram entre nós, e nós não os incomodamos, nem lhes foi tirado nada enquanto estiveram em Carmel. Pergunte a seus rapazes, e eles confirmarão o que estou dizendo. Atenda bem estes moços, porque é um dia de festa para nós. Por favor, dê para estes seus servos e para Davi o que você tem à mão. Os moços foram e disseram a Nabal tudo o que Davi tinha mandado e ficaram esperando. Nabal respondeu aos moços: quem é Davi? Desculpa, só tive que desligar uma chamada aqui. Achei que tivesse parado de gravar, mas não parou não. Vamos lá. Nabal respondeu aos moços: quem é Davi? Você deve ter visto minha cara e deve ter rido, né? Mas tudo bem, vamos lá. E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia existem muitos servos que fogem do seu patrão. Será que eu vou pegar o pão, a água e as ovelhas que abati para os meus tosquiadores e dar aos homens que nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi se afastaram e foram embora. A gente viu aqui que Nabal não queria dividir ali, né, os seus alimentos, não queria dividir ali as suas ovelhas e tudo mais, tudo aquilo que ele tinha ali de conquistas, vamos assim dizer, ele não quis dividir pela sua ignorância. Cadê? Achei. Voltaram para junto de Davi e lhe contaram tudo o que lhe foram dito por Nabal. Davi disse a seus homens: cada um pega a sua espada. Cada um pegou a sua, e Davi também. Cerca de 400 homens subiram com Davi, enquanto 200 ficaram com as bagagens. A gente viu ali que o Nabal estava com o coração bem endurecido, não queria dividir nada com ninguém. Um dos rapazes informou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto para cumprimentar o nosso patrão, e ele os expulsou. Ora, esses homens foram muito bons para nós. Não nos incomodaram e não sentimos falta de nada. No tempo em que caminhamos entre eles e estivemos no campo. Tanto de dia como de noite, eles nos protegeram todo o tempo em que estivemos com eles pastoreando o nosso rebanho. Agora, decida e veja o que fazer, porque a destruição do nosso patrão e de toda a sua família está decidida. O patrão é homem grosseiro,
com ele não dá para conversar. Que a gente já percebe, né, que com grosseria nós não conseguimos resolver nada. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas com vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uvas passas, 200 doces de figo e carregou tudo sobre os jumentos. Depois disse aos seus moços: vão na frente, que eu irei em seguida. Ela, porém, não avisou seu marido Nabal. Enquanto ela, montada num jumento, descia para um abrigo da montanha, Davi e seus homens iam na sua direção e acabaram se encontrando. Davi tinha dito: foi à toa que eu protegi tudo o que pertence a esse indivíduo, não deixando que nada lhe fosse roubado. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi, se até amanhã cedo eu deixar vivo qualquer um de Nabal, que urina na parede. Quando Abigail viu Davi, apeou depressa do jumento e prostou-se diante dele, com o rosto por terra. Lançando-se aos pés de Davi, ela disse: meu senhor, a culpa é minha, deixe que sua serva lhe fale. Escute as palavras da sua serva. Que meu senhor não dê atenção a esse homem grosseiro que é Nabal, pois o seu nome significa grosseiro, e a grosseria está mesmo com ele. Eu, sua serva, não cheguei a ver os moços que meu senhor havia mandado. Agora, meu senhor, pela vida de Javé e pela sua, é Javé que o impede de derramar sangue e de fazer justiça por suas próprias mãos. Mais uma vez aqui, um enviado de Deus não permite que Davi cometa tal erro. Olha para você ver, vou até repetir aqui o versículo 26. Agora, meu senhor, pela vida de Javé e pela sua, é Javé que o impede de derramar sangue e de fazer justiças por suas próprias mãos. Ou seja, uma mulher enviada por Deus não permite que Davi cometa tal erro de querer cometer justiças pelas próprias mãos. Davi ia cair num pecado aqui gravíssimo. Que sejam como Nabal, os inimigos e aquele que procuram fazer o mal ao meu senhor. Esta homenagem que a sua serva lhe trouxe seja dada aos moços que o acompanham. Eu lhe peço, perdoe a falta de sua serva, e Javé não deixará de dar-lhe uma família estável, porque o meu senhor combate as guerras de Javé. E nada de mal lhe acontecerá em toda a sua vida. Se alguém se levantar para o perseguir e atentar contra a sua vida, a vida do meu senhor estará bem guardada no bornal da vida com Javé, seu Deus, enquanto a vida de seus inimigos será jogada como pedras com a funda. Quando Javé cumprir tudo o que prometeu ao meu senhor e o tiver feito chefe de Israel, então o meu senhor não terá que ficar perturbado, nem sofrer remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Javé o abençoar, lembre-se de sua serva. Então Davi respondeu a Abigail: seja bendito Javé, Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Bendita seja a sua sabedoria. Então a gente viu aqui que a mulher Abigail era uma mulher sábia. Então essa sabedoria que vem de Deus é muito importante. E Davi ali abençoa, né? Para que você tenha de fato uma sabedoria que vem de Deus. Bendita seja você que hoje me impediu de derramar sangue e de fazer justiça com minhas próprias mãos. Viva Javé, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Precisei trocar de lugar aqui para poder dar continuidade, porque chegou algumas visitas aqui em casa, mas tive que trocar de lugar aqui, mas vamos continuar. Parei aqui no versículo 34 do capítulo 25. Vamos lá. Viva. Peraí. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. É isso mesmo. Viva Javé, Deus de Israel, porque me impediu de fazer mal a você. Porque se você não tivesse vindo logo ao meu encontro, juro que ao amanhecer não restaria vivo para Nabal, um só dos que urinam na parede. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha levado e disse: volte em paz para casa. Eu atendi o que você pediu e a tratei com toda a consideração. Abigail voltou para casa e encontrou Nabal dando uma grande festa. Era
Era festa de rei. Nabal estava alegre e completamente bêbado. Por isso, Abigail nada lhe contou até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal melhorou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que tinha acontecido. Nabal sentiu o coração parar no peito e ficou petrificado. 10 dias depois, Javé feriu Nabal e ele morreu. Ao saber que Nabal tinha morrido, Davi exclamou: Seja bendito Javé, que defendeu minha causa contra a afronta que Nabal me fez. Javé me impediu de cometer um pecado. Então aqui Deus impediu, Deus enviou a mulher de Nabal para que de fato ele não pudesse cometer esse pecado que seria de assassinar aí Nabal. Ele me fez recair sobre Nabal o mal que ele tinha planejado. Davi mandou pedir a mão de Abigail para que se casasse com ele. Os servos de Davi foram a Carmel, à casa de Abigail, e lhe disseram: Davi nos mandou para pedir que você se case com ele. Abigail imediatamente se inclinou com o rosto por terra e disse: Aqui está sua serva disposta a lavar os pés dos servos do meu senhor. Depois levantou depressa e montou num jumento. 5 servas a acompanhavam e ela partiu junto com os mensageiros de Davi, e Davi se casou com ela. Davi também se casou com Aquinoã, de Jezrael. As duas se tornaram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Micol, mulher de Davi, a Falti, filho de Laís, de Galim. Eu destaquei aqui só uma explicação sobre essa passagem, só para a gente finalizar, que fala o seguinte. Embora nascida em ambiente patriarcal, a Bíblia conserva relatos que mostram o quanto eram importantes a presença e o discernimento das mulheres. Abigail é um exemplo. Enquanto seu marido rejeita grosseiramente qualquer tipo de ligação com o movimento de Davi, considerando-o marginal, ela percebe a importância e a grandeza desse grupo marginalizado e procura aliar-se com eles. Olhe para você ver que a Bíblia destacando o quão importante as mulheres na nossa sociedade e o quão importante elas merecem respeito. A Bíblia conserva relatos que mostram o quanto eram importantes a presença e o discernimento das mulheres. Então, a Bíblia aí dá total apoio à causa feminina. Então, nós devemos sim respeitar as mulheres, nós devemos sim respeitar elas porque elas são obras do nosso Senhor. Então, a gente finaliza aqui com a leitura do dia de hoje. Tive que só dar uma corridinha aqui pro quarto para conseguir terminar, para não ficar muito barulho ao meu redor. Mas amanhã a gente está aqui de volta. Que Deus abençoe você, a sua família, ok? Para a gente poder continuar aí nesse projeto maravilhoso. Até mais, um beijo, até amanhã.